Mateus 5, do 11 ao 12, nós vamos dar continuidade à bem-aventurança daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque sua palavra ela é capaz de dividir juntas e medulas. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra ela é viva, a sua palavra ela tem poder. Senhor, que tudo que for falado aqui seja direcionado pelo seu Espírito, que essas palavras elas possam encontrar lugar nos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e revelação, Pai, no pleno entendimento de Cristo. Amém. Meus irmãos, só para a gente dar uma recapitulada, no domingo passado a gente viu a respeito somente do verso 10, né, que fala que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a gente viu que existe uma grande diferença entre você ser perseguido por uma causa social, por uma causa econômica, por uma causa política, do que você ser perseguido por causa da justiça. E, brevemente, por causa da justiça é você se assemelhar com Cristo. Então, em suma, a gente é perseguido porque a gente é parecido com Jesus. Caso nós não sejamos parecidos com Cristo, nós não sofreremos perseguição por causa disso aqui. Então, viver por causa da justiça é você viver se assemelhando com Cristo Jesus. Tudo bem? E a recompensa disso é o reino dos céus, né? Nada mais, nada menos do que o reino dos céus. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso aqui. E Jesus, ele não cria uma outra bem-aventurança, tá? Isso aqui é só uma continuidade do que ele já estava falando. E ele diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Gente, quero que vocês parem para pensar no seguinte: qual é a sua reação, qual é a nossa reação mediante alguma dificuldade da vida? Uma dificuldade simples da vida, ok? Que acontece, que você não tem como controlar, que simplesmente vem. Qual é a nossa reação mediante a isso? Qual é a sua reação mediante a isso? Mediante a uma perda, mediante a quando alguém te trata mal, diante de doenças, diante de mortes, diante de, seja lá, a maldade que vier na sua cabeça. Qual é a sua reação diante disso? E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque as nossas reações diante de dificuldades e mazelas da vida, elas vão revelar o que está no nosso coração. As nossas reações revelam pontos do nosso caráter que ainda precisam ser transformados pelo Evangelho de Cristo. Amém? Então, partindo desse ponto aqui que Jesus está falando a respeito de perseguição, a gente vai ver como nós deveríamos reagir diante da perseguição, né? Então, qual é de fato a atitude de um crente quando ele é perseguido? Como que o crente ele deve reagir? Como que o crente ele deve se portar diante de uma perseguição? Tudo bem? Então vamos lá. Quando aqui a minha versão está falando quando vos injuriarem, tem outras versões que vão dizer quando vos insultarem. Você já foi insultado na sua vida? Não. Já. É ruim, né? Um insulto, gente, é mais ou menos algo que vem ferir a sua honra, que fere sua dignidade, que fere o seu orgulho. E é curioso você parar para pensar no que é avesso ao insulto, né? O que é contrário ao insulto, é um elogio. Partindo do ponto de que um crente ele é diferente de uma pessoa que vive, que não foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, o estilo de vida que esse crente leva, ele incomoda, ou melhor, deveria incomodar aqueles que não levam o mesmo estilo de vida.
Porque o crente é aquele que vai contra a cultura do mundo. Se nós vamos contra a cultura do mundo, quando eles nos insultam, no fim das contas estão fazendo um bem a gente, né? Prova que a gente está indo no caminho certo. Mas como a gente viu na semana passada, a gente não pode dar o que as pessoas querem. A gente não pode dar o que elas estão desejando, né? A gente não pode ser amigo do mundo, vamos colocar assim. Então, uma pessoa, quando ela é insultada, é uma pessoa que não recebe elogios, mas ao contrário, ela tem a sua dignidade ferida, porque ela está vivendo de acordo com a justiça. Da mesma maneira, quando você é alvo de alguma mentira, já foi alvo de alguma mentira? Não. Já? Obrigado, tem gente viva aqui, né? Glória a Deus. Amém, gente. Obrigado aí. Pessoal, vamos aqui colocar um exemplo. O Daniel trabalha numa empresa e aí o Daniel, ele ama aquela empresa. Ele ama trabalhar naquele lugar. Ele ama, cara. Ele dá ali o coração dele. Ele é uma pessoa justa naquele local de trabalho dele. E aí, cara, ele sempre tenta refletir o caráter de Deus ali nas coisas que ele está fazendo. E aí, de repente, chega alguém nessa empresa que ele trabalha e começa a se sentir muito incomodado pelo fato do Daniel agir como ele age. E essa pessoa, sei lá, por inveja, enfim, vai e levanta uma mentira contra o Daniel. Fala o seguinte: espalha lá na empresa que fala que o Daniel odeia aquela empresa e que ele está, a partir daquele dia, passando a processar a empresa, porque não aguenta mais aquele lugar. O coração de uma pessoa que é alvo de uma mentira como essa é totalmente dilacerado. Porque a nossa reação diante disso é tentar provar: cara, não, eu não sou assim. Eu não faço isso, eu não falei isso. A nossa reação diante disso é tentar mostrar para quem, né, mentiu sobre nós que nós não somos desse jeito. Ou melhor, mostrar para as pessoas que ouviram tal mentira que nós não somos desse jeito. Geralmente é a nossa reação. E a nossa reação também, quando a gente, por exemplo, é insultado, é responder. Como assim você está falando isso de mim? Quem é você para falar da minha vida? Né? Cara, insulta a Stephanie para você ver. Ela roda a baiana. Ela roda a baiana com você. Você não tem o direito de falar isso de mim. Não é verdade, pastor? Gente, o evangelho, todo o sermão do monte, e sobretudo essa bem-aventurança aqui, ela vai trabalhar como nós reagimos diante disso tudo. E aqui, cara, Jesus está falando de uma coisa parcialmente pequena. Um insulto, uma mentira. É porque isso é algo que todo mundo vai viver na vida. Só que e a perseguição? Porque a gente viu que um cristão autêntico é um cristão perseguido. E se nós não estamos sendo perseguidos, significa que nós não estamos vivendo de acordo com a autenticidade que nós deveríamos estar. Nós não estamos nos assemelhando a Cristo como nós deveríamos estar. Então, qual é o porquê? Qual é a causa da pessoa ela ser injuriada, da pessoa ser perseguida, da pessoa ser alvo de mentira? Já parou para pensar nisso? Aqui no próprio versículo vai te responder. Por minha causa. Jesus, ele vai repetir essa declaração, por minha causa, por causa do meu nome, por causa de mim, algumas outras vezes ao decorrer dos evangelhos. Se você for ler os evangelhos, você vai ver Jesus repetindo isso algumas vezes. E dentro disso surge uma questão: qual é a causa de Cristo? Porque Jesus falou: olha, bem-aventurados sois vós quando insultarem vocês, perseguirem vocês, mentirem a respeito de vocês, por minha causa. Mas qual é a sua causa, Jesus? Qual é a causa de Cristo? E a resposta é muito simples. A resposta é aquilo que nós estamos vendo há quase 2 anos já nessa igreja. A causa de Cristo é o Evangelho. O Evangelho é a causa de Cristo. Jesus ele é bem enfático quando ele diz o seguinte: vocês sofrerão tais coisas por minha causa.
Porque mesmo que vocês venham sofrer essas coisas que eu falei, e essas coisas não forem por minha causa, vocês vão estar sofrendo por qualquer outra coisa e não vai fazer muito efeito na vida cristã isso. Mas se vocês sofrem, mas se vocês são perseguidos, vocês são maltratados, vocês são caluniados por causa de Cristo Jesus, ou seja, por causa do Evangelho, isso vale a pena. Isso tem uma recompensa. E isso, cara, por causa de Cristo, muda totalmente a responsabilidade da vida cristã. Porque você passa agora a não viver pela sua causa própria, ou pela causa, sei lá, de uma igreja, que muito existe isso, ou pela causa de uma pessoa em específico, qualquer, mas você passa agora a viver por causa de Cristo. Cristo, a pedra fundamental. Cristo, o dono de todas as coisas, aquele que nele todas as coisas subsistem e existem por causa dele. E, cara, agora você começa a viver por causa disso. Você tem uma responsabilidade nas suas mãos. Viver por causa de Cristo e fazer todas as coisas por causa de Cristo. Então, se a gente um dia foi insultado somente pelo fato da gente ser ignorante, isso não é por causa de Cristo. Se a gente sofrer mentiras porque simplesmente a gente tem um caráter mau, isso não é por causa de Cristo. Se a gente for perseguido porque a gente levanta uma bandeira qualquer que não seja a causa de Cristo, não adianta, não vale a pena. É fundamento edificado, ou é construção edificada sobre areia. Isso passa, isso vai embora, isso não tem recompensa. Eu me lembro muito quando eu leio isso aqui e, poxa, uma pessoa perseguida, se a gente olha para o contexto da época, os discípulos eles estavam sendo perseguidos para eles serem mortos. Jesus ele foi perseguido e a finalidade da perseguição foi a morte dele na cruz. Quando eles ouviam, vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, vão mentir por causa de vocês, automaticamente a única coisa que eles pensavam era, eu vou morrer. E eu vou morrer por uma causa. Que causa é essa, cara? A causa de Cristo. Cara, hoje a gente vê esses problemas no Talibã. Sabe por quê que os radicais islâmicos eles são tão radicais? Sabe por que os radicais islâmicos eles têm tanta convicção naquilo que eles fazem? Por pior que seja, porque eles têm uma causa. E eles vivem por essa causa. E eles dão a vida por essa causa. Mas diferente de nós. A gente está acostumado a viver por uma causa qualquer. A gente está acostumado a viver talvez mesmo pela causa da igreja doxa. E, cara, a causa da igreja doxa não nos interessa. A causa da igreja doxa caiu por terra há muito tempo. A nossa causa é a causa de Cristo, o Evangelho de Cristo. A Escritura, eu não me lembro aonde, mas ela diz, ele é o nosso estandarte, ele é a nossa bandeira. Se formos levantar uma bandeira, que seja Cristo e Cristo crucificado. E é por ele que nós devemos viver. Então, quando você vê os camaradas se suicidando, né, tipo aqueles homens bombas, cara, já parou para pensar, por que eles fazem isso? Matam não somente ele, mas também um monte de gente. Porque eles têm uma causa errada, mas eles dão a vida. E isso nos envergonha. Porque a gente não consegue manter um caráter reto 2, 3 dias na semana. Mas a gente vem aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, e a gente acha que a gente está, cara, vivendo por uma causa. Não, gente. A causa de Cristo, ela é muito maior do que isso daqui. Ela é muito maior do que coisas sólidas, do que coisas aparentes. A causa é maior do que eu, como canta Melquisedeque. A causa é maior do que você, e a causa é maior do que todos. A causa de Cristo.
Se você for parar para pensar, nem Cristo vivia o que era da vontade dele. Cristo vivia para satisfazer a vontade do Pai. Cristo vivia por causa da vontade do Pai. Por isso eles eram um. E por isso Cristo tinha tanta autoridade para dizer: vocês vão sofrer isso aqui por minha causa. Gente, olha ao seu redor e tenta entender, por exemplo, o que Paulo falou lá em Filipenses 1:21. Cara, as pessoas estão buscando um sentido na vida. As pessoas estão buscando por uma vida melhor. Por favor, não durma. As pessoas estão buscando um ministério influente. E as pessoas estão buscando relevância. As pessoas estão buscando lugares altos. As pessoas estão buscando uma vida cor-de-rosa. Cara, as pessoas estão rodando em torno de prazeres, dinheiro, fama, status, mas na realidade o que elas precisam, estão buscando é sentido. É uma causa para poder viver. Olha para o mundo lá fora. Quantas bandeiras são levantadas hoje? Quantas causas existem hoje? Muitas. E aí a gente vê Paulo em Filipenses 1 dizendo: porque para mim o viver é Cristo. Paulo encontra e declara qual é o sentido da vida. Gabriel, por que você vive? Dona Wanda, por que a senhora vive? Dona Maria, por que a senhora vive? Mateus, por que você vive? O viver é Cristo. Paulo, mais uma vez, põe o nosso nível de responsabilidade num patamar diferente. Se a nossa vida for tudo menos Cristo, isso não é vida. O viver é Cristo. Todo viver que não é Cristo não pode ser considerado um viver verdadeiro. Até porque fora de Cristo estávamos mortos em delitos e pecados, não é verdade? Afundados na nossa própria consciência. Mas Cristo, ele traz vida. E essa vida, ela precisa ser vivida. E esse viver é Cristo. Às vezes a gente chega aqui e diz assim: não, cara, pô, num momento de louvor você se empolga. Tudo que tenho pertence a você. E aí eu morreria por você, Jesus. Só que você não para pensar que você nem vive por causa de Cristo. Só pode haver lucro na morte se o nosso viver for Cristo. Por isso que Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De que adianta eu, por exemplo, ser um mártir? De que adianta eu estar lá na frente do Estado Islâmico, tomar um tiro no meu peito, se o meu viver não foi Cristo? De que adianta eu ter a minha cabeça cortada e entregue numa bandeja para uma rainha, um rei, se o meu viver não for Cristo? Toda vida que não for vivida por causa de Cristo, gente, é uma vida desperdiçada. Mas uma vida vivida por causa de Cristo também é uma vida desperdiçada, mas como diz o Dalton Thomas, é um belo desperdício. É um desperdício aos pés de quem é digno. Sabe por quê? Porque quando você passa a viver por causa de Cristo, as pessoas vão olhar para você e vão falar: cara, tanto potencial esse menino tem, por que ele está fazendo tal coisa? Tão potencial essa garota tem, por que ela está fazendo isso? Que desperdício! Foi a mesma coisa que aconteceu com Maria. Ela derramou um vaso, gente, de 1 ano de trabalho. Ela derramou uma essência de 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. E as pessoas diziam:
Quanto desperdício. Quando a gente passa a viver por causa de Cristo, é isso que vai chegar aos nossos ouvidos. Quanto desperdício. Mas, cara, melhor é ter a nossa vida desperdiçada aos pés de quem é digno, do que ter a nossa vida desperdiçada em qualquer outro lugar. É um desperdício valioso, um desperdício que é lembrado pelo próprio Deus. E sabe, não me importa agora que eu vivo por causa de Cristo, que nós vivemos por causa de Cristo, se alguém te insultar, se alguém mentir a seu respeito, porque a sua reação não vai mais tentar provar quem você é para aquelas pessoas. A nossa reação mediante a isso, cara, é como Paulo. Eu não julgo o que falam de mim, o que pensam ao meu respeito, e o que eu penso ao meu respeito também não me importa. Me importa os pensamentos do Senhor. Então, diante disso tudo, diante de perseguição, diante de injúrias, diante de mentiras, diante de calúnias, como nós devemos nos portar também? Versículo 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Jesus, ele era fora da caixa. Porque diante de morte, diante de perseguição, ele fala: Dani, se te perseguirem para te matar, se alegra. Wesley, se você for condenado à morte, cara, se alegra. Regozijai-vos. A nossa alegria diante da perseguição, ela não deve ser pela perseguição em si, né? Porque se você for ver, a perseguição não é algo bom. O sofrimento não é algo muito agradável. E ninguém gosta de sofrer. Mas quando a Escritura diz para a gente se alegrar diante disso, quando a Escritura fala para a gente se regozijar na tribulação, não está falando no fato da gente abraçar o sofrimento como nosso amigo e, eu estou sofrendo. Não. Seria tontice. O motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, exultar, regozijar diante disso tudo, é porque nós estamos vivendo uma vida semelhante a Cristo. Regozijai-vos, exultai-vos, porque vocês estão vivendo conforme a mim. Vocês estão vivendo conforme o Evangelho. Por isso a gente se alegra. Não pelo fato do sofrimento ou pelo fato da perseguição, mas porque eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. Eu estou sendo perseguido por causa da justiça. E por isso eu me alegro, porque o meu caráter ele está se assemelhando ao do meu Senhor. Cara, isso quebra totalmente a arrogância do nosso coração quando você começa a ser perseguido, por exemplo, e aí você olha para as pessoas com um ar assim de soberba, sabe? Fala assim: crente michuruca que usa meia rosa. Eu estou sendo perseguido e você não. Tá entendendo? Não é esse ponto. O Evangelho não faz isso com a gente. Porque se o meia rosa me persegue, o meu ato diante disso é chorar. Porque o que ele está fazendo é errado. Ele está sendo consumido pelo pecado. Está sendo um instrumento de Satanás. Então, se você for perseguido, se você sofrer, não se ensoberbece, meu irmão. Não ache que você está virando um super crente. Por favor. Mas se alegra no fato de você estar se assemelhando com Cristo. Então, outro motivo da gente se alegrar na perseguição é que, cara,
o vosso galardão é grande no reino dos céus, pois assim perseguiram os profetas. Então você olha para isso e fala assim, caramba, peraí, estão me perseguindo assim como perseguiram Jeremias. Tipo assim, caraca, Jeremias foi perseguido, meu amigo. Jonas, Joel, sei lá, o profeta que você pensar aí, que foi perseguido. Cara, você tá vendo que, opa, eu tô no caminho certo. Não que eu sou melhor do que as outras pessoas, mas porque eu tô no caminho certo. E também tem o outro lado da história. Existe um galardão te aguardando. Existe uma recompensa te aguardando no reino eterno. Você já parou para pensar que a gente não era digno da salvação, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que entregou o seu Filho, e agora nós podemos ter acesso a Deus novamente. De graça nós recebemos a salvação. E se a salvação, nem a salvação a gente era digno, com que raios nós seríamos dignos de um galardão? Para pensar nisso. Cara, a gente não é digno de um galardão. Mas Jesus fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, e mentindo, e disserem todo tipo de mal, e perseguirem vocês. Regozijem-se, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão. Sabe o que isso leva a gente a pensar e a praticar? A fazer o que Paulo disse lá em Colossenses. Manter os olhos nas coisas que são do alto. Eu tenho para mim, gente, que o que mantinha, né, o que não, uma das coisas que mantinham os discípulos da igreja do primeiro século, ali os apóstolos, beleza? Pedro, João, Tiago, tudo mais. Gente, o que mantinham esses caras diante de toda aquela perseguição? O que mantinha eles ali sedentos, confiantes e convictos diante daquilo tudo? Era a eternidade. Era o que eles iam receber. Era a promessa de que Jesus, ele ia voltar. Eu estarei convosco até o fim. E aí, a gente não tem os nossos olhos nas coisas eternas, porque os nossos olhos estão nas coisas aqui. Nas coisas passageiras, nas coisas que são efêmeras, nas coisas que estão breve. Uma hora a gente está segurando uma coisa aqui e daqui a 2 segundos essa coisa escorre pelos vãos dos nossos dedos. E a gente se apega a isso. Quando a gente perde isso, a nossa vida perde o sentido. É um cristianismo muito ralo. Um cristianismo muito líquido. Cara, Paulo, ele sofreu perseguição, ele foi preso, ele teve, ele passou por naufrágios. Paulo, ele foi apedrejado, foi maltratado. E ele olhava para isso tudo e ele falava, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele fala, como é que é? Me importa que na vida ou na morte Cristo está sendo glorificado no meu corpo. Sabe o que é isso, cara? É ter olhos naquilo que é eterno. E o que é eterno é inabalável. O Paulo Borges, ele fez uma alusão uma vez que eu achei muito legal. Vamos falar aqui a respeito do que é concreto, ok? Sólido, e o que é efêmero, que pode passar. Quando você olha para esse microfone, você imagina que ele é o quê? Passageiro? Ele é algo sólido? Certo? Beleza. E quando você olha, por exemplo, para uma árvore, ela é algo sólida? Sim. E alegria?
É algo sólido? Não. E a eternidade é algo sólido? Também não. Mas o que vai permanecer? Uma árvore, um microfone ou a eternidade? Então, no fim das contas, o que é sólido? A eternidade. Quando ele falou isso, isso me fez pensar pra caramba. Ele falou de um jeito melhorzinho, que provavelmente vocês iriam entender melhor, porque é o Paulo Borges, né? Mas, cara, os nossos olhos, eles precisam estar atentos, fascinados, fixados naquilo que é eterno. Assim como tem um salmo que diz como os guardas eles esperam pela manhã, pelo romper da manhã. O meu coração espera por ti. O nosso amado, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, ele ascendeu aos céus, mas ele disse que ele voltaria. E ele não volta somente de mãos vazias, ele volta com recompensas. O estilo de vida que você vai passar a levar nessa terra vai... Como é que eu posso dizer isso? Vai te possibilitar determinadas recompensas no reino dos céus. Eu não vou falar aqui sobre galardões, mas o que importa é aqueles que são perseguidos por causa da justiça vão receber um galardão nos céus. Então, gente, olha para um sofrimento que você pode passar. Olha para uma dificuldade que você pode ter e compara isso com a eternidade. O que é isso comparado à eternidade? Eu estava essa semana revendo aquele Sheep Among Wolves da FAI, né, o Ovelhas Entre Lobos. É um documentário a respeito da igreja perseguida, né, lá do Oriente Médio, no Irã, aquilo tudo mais. E aí tem uma parte que um cara que ele está sendo entrevistado, ele fala... Na verdade, o entrevistador pergunta, cara, como que vocês suportam essas coisas? Porque do nada pode chegar alguém na casa do camarada, levar ele, levar a esposa dele, levar todo mundo e fuzilar todo mundo. Pode abusar da filha dele, do filho dele na frente dele, e ele não pode fazer nada. E ele pergunta, cara, o que você faz para você poder suportar todas essas coisas? Ele começa a chorar, e aí ele fala, o que é um mês de sofrimento? O que são 10 anos de cadeia? O que são 40 anos numa masmorra? O que é tudo isso diante de uma eternidade com o Senhor? E o cara falando isso em lágrimas, gente. São realidades diferentes, sim. Talvez a gente não vai sofrer tal nível de perseguição aqui no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, vamos ser aqui reais, né? Vamos ser aqui sóbrios. Talvez você não vai ter uma arma apontada para a tua cabeça. Mas como eu falei domingo passado, cara, talvez você perca amizades. Talvez o seu pai deixe de falar com você. Talvez a sua família deixe de falar com você por causa de Cristo Jesus. Talvez as pessoas do seu serviço passem a ignorar você. Você talvez perca até o seu trabalho. Talvez você venha perder sua casa, seus bens e tudo mais. Cara, talvez você perca um ente da sua família que você tanto ama. Diante disso tudo, olhem para o que é eterno. Olhem para o que não é passageiro. Cristo, ele nos promete, gente, recompensas. Uma vida sem lágrimas, uma vida sem perseguição, uma vida sem dor, porque Ele próprio e o Pai estarão conosco aqui na terra. Então, para que a gente possa, gente, ter uma vida, né, alegre, mediante as tribulações, o que nós devemos fazer? Primeiro, entender que nós estamos sendo perseguidos por causa
de Cristo. Se a nossa perseguição provém de qualquer coisa que não seja a causa de Cristo, não está adiantando nada a gente ser perseguido. Outra coisa, vamos olhar para a tribulação e ver e entender que a tribulação não é nada diante da glória eterna, diante da eternidade. E outra coisa, vamos desejar o nosso galardão. Isso vai manter a nossa vida alegre diante das tribulações. E sabe, cara, isso tudo me lembra muito a respeito do martírio, né? Que o martírio é uma realidade para todo crente. Ele deveria ser uma cultura para todos nós. E até mesmo nós deveríamos adotar uma teologia do martírio, como diz o Dalton Thomas. Isso não significa que você vai ser entregue à morte, o seu sangue vai ser derramado. Isso não significa isso. Mas adotar uma mentalidade de martírio é entender que a sua vida não pertence a você. E que se você é perseguido, não é por sua causa. Se você for morto, não é por sua causa. Mas o ponto X da questão do martírio é se você vive a vida de Cristo. Se você vive o que Paulo fala, o viver é Cristo. Se você leva no seu corpo as marcas de Cristo Jesus. Isso caracteriza o mártir. Porque como eu falei, de que adianta um camarada chegar e ser morto se ele não viveu em prol de Cristo? Novamente, só quero reforçar, não é para a gente amar a tribulação, não é para a gente amar o sofrimento, mas é para a gente amar a causa disso tudo. E a causa disso tudo é Cristo. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele não salva a sua vida. A tribulação não salva a sua alma. As dificuldades não vai ser aquilo que vai justificar o seu coração. Não é a sua cruz que te salva, meu amigo. É o que Cristo fez que salva o seu coração e a sua alma. É a cruz de Cristo que justifica o pecador. E é por causa disso que nós devemos viver. É por Ele, e somente por Ele, que nós devemos viver. O Dalton ele fala alguma coisa que é o que eu quero finalizar aqui. Ele diz o seguinte: a morte é um meio, Cristo é o fim, a alegria é o motivo, e gloriosa é a jornada. Se perdemos a nossa vida, é por causa de Cristo. Se morremos, é por causa de Cristo. E se vivemos, é por causa de Cristo também. O que vai nos motivar diante disso tudo? A alegria. Entender que, cara, eu estarei com Ele, quer na vida e quer na morte. Porque se eu vivi uma vida para conhecer o Senhor, eu já estou passando a desfrutar da eternidade. E se eu morro, que diferença isso vai fazer? Eu vou estar com Ele da mesma maneira. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, quando perseguirem vocês, quando caluniarem vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o vosso galardão, grande é a nossa recompensa no reino dos céus. É de fato uma recompensa, é de fato um galardão. Você trabalha porque você ganha um salário, é o seu galardão no fim do mês. A gente é perseguido, a gente é injuriado, a gente é injustiçado, e isso tudo, se a gente vive por causa de Cristo, a gente ainda ganha um galardão. Quanta graça, quanta misericórdia.
Amém?